noite, gente, tudo bem? Estou muito feliz de também poder participar, dando aula. Cada semana a gente tem tido a oportunidade de ouvir um dos pastores da nossa igreja. E hoje eu estou muito feliz em poder participar com vocês com esse tema. O tema de hoje é Conhecendo a Igreja. É um tema muito importante. Nós, como brasileiros, temos uma cultura naturalmente religiosa. Nós somos um país que tem uma origem católica. Então, quando a gente se refere à igreja, ainda, por mais que nós não sejamos católicos, sejamos cristãos protestantes, evangélicos, né? Ainda existe em nós uma raiz religiosa a respeito do que é a igreja. E hoje nós vamos falar justamente sobre o que é a igreja. O que é a igreja? Conhecendo a igreja. Então, se você conhece alguém aí que tem dúvidas sobre a igreja, o que é a igreja, manda para essa pessoa assistir também. E pega um papel, uma caneta, porque o que eu vou falar aqui, eu vou falar algumas coisas bastante interessantes que talvez você não tenha pensado ainda. Quando nós conhecemos a Jesus, nós entregamos as nossas vidas para Jesus. Quando nós somos salvos, na semana passada a gente falava sobre salvação. Quando nós somos salvos, nós não tivemos apenas a experiência, o privilégio de sermos salvos. Quando morrermos vamos para o céu, né? Não vamos ter a morte eterna, mas sim a vida eterna. Como também nós ganhamos o privilégio de fazer parte de uma família de cristãos. Então, é o que diz esse texto aqui: compreendemos que fazemos parte da igreja, pois não apenas recebemos a salvação oferecida por Cristo, mas também fomos incluídos à sua família. A igreja, a palavra igreja, vem da palavra eclésia, que fala de ajuntamento. Quem mora em prédio, por exemplo, ou um condomínio de casa, está acostumado a, periodicamente, tem aquela tal da assembleia. Então, muito bem, as pessoas combinam lá um local, vamos fazer no estacionamento, vamos fazer no salão de festa do bloco tal. Então, as pessoas se encontram ali pelo elevador naquele dia e falam: e aí, vai na assembleia? Eu vou. Outros falam: não quero ir, Deus me livre de ir na assembleia. E fica aquela coisa sobre a assembleia. No dia combinado, no horário marcado, as pessoas se reúnem ali, e embora estejam no salão de festa ou em qualquer outro lugar do prédio, naquele momento ninguém fala: eu vou no salão de festa. As pessoas falam: eu vou na assembleia. E a assembleia, ela ocorre naquele local, naquele momento, como um ajuntamento de pessoas unidas por um propósito, para resolver uma situação, para discorrer a respeito de algum assunto. E quando aquilo acaba, cada um volta para a sua unidade, e aquele local volta a ser o salão de festa. Ninguém mais vai falar assim: vou fazer uma festa lá na assembleia. Não, ali é o salão de festa. Era a assembleia enquanto todos estavam reunidos. Eclésia, assembleia, reunião de pessoas. Daí vem a palavra igreja. Então, a igreja, ela não é apenas esse prédio físico. Ela é cada um de nós, cristãos, que participa da vida de uma igreja. Algumas perguntas aqui para a gente pensar. Por que devemos frequentar uma igreja? Existe hoje um movimento no Brasil e no mundo que se chama de desigrejados. Talvez vocês já devem ter ouvido falar disso. É um movimento bem esquisito, porque as pessoas, elas falam assim: somos desigrejados, então vamos nos reunir ali no salão de festa de ou numa sala comercial de um hotel. A gente se reúne lá, os desigrejados. Vamos cantar um louvorzinho, né? Porque ninguém é de ferro, né? Somos cristãos, estamos reunidos aqui no salão, num prédio, numa sala comercial de um hotel. Vamos cantar um louvorzinho, porque ninguém é de ferro, somos cristãos, então eles cantam um louvorzinho. Aí vem alguém e dá uma palestra a respeito daquele tema, de como é importante ser um cristão que não precisa de igreja, que não depende de igreja. E aí no final, é claro que o hotel não cede o espaço de graça para eles fazerem nada. Então tira uma oferta, passa a sacolinha, né? Tira uma oferta. Então eles não têm igreja,
mas eles se reúnem num lugar, retiram ofertas e cantam louvores, mas não são uma igreja, né? Então é uma situação bastante contraditória. É verdade que essa história de ser desigrejado, por um lado, é um tipo de uma revelação, mas ela é meia revelação. É um tipo de revelação porque a pessoa ela sai da infantilidade de que ela depende de uma igreja e ela entende que ela é a igreja. Então ela não depende de uma igreja. Mas ela entra numa outra infantilidade. Nós vamos falar disso daqui um pouquinho. Por que devemos frequentar uma igreja? É uma pergunta, anota aí e você pode pôr a sua resposta pessoal. No final você avalia essa resposta e vê o que você entendeu a partir dessa aula. Defina com as suas palavras o conceito do que é a igreja. Também para você colocar aí no papel o que é a igreja dentro do seu pensamento. E vamos em frente. A igreja. O que é a igreja? Eu já falei aqui agora há pouco sobre essa questão de algumas pessoas entendem que elas são a igreja. Eu falei sobre esse exemplo da assembleia, onde as pessoas se reúnem no salão de festa e lá não é a assembleia. A assembleia é o momento da junção. Então a igreja, a gente divide em duas partes o entendimento a respeito da igreja: o corpo e a casa. Todos nós cristãos, não podemos dizer que tem pessoas que dentro desses movimentos, ou mesmo por aí, talvez você conheça pessoas, ou talvez você mesmo sinta esse sentimento de dizer o seguinte: eu posso ser um cristão por mim mesmo. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu falo com Deus, eu sou cristão. Não preciso ir na igreja para ser cristão. É verdade, você não precisa ir na igreja para ser cristão, porque você, como cristão, você é corpo de Cristo. Então, essas duas definições, corpo e casa. A igreja que a gente vem, o prédio físico, esse lugar aqui, por exemplo, onde nós estamos, é a casa. Por isso que todos os cultos, quando eu chego na igreja e eu preciso saudar a igreja, eu sempre digo: bem-vindos à nossa casa de oração, porque esse lugar, ele é a casa. A gente chama esse lugar de igreja, mas ele é a casa, porque a igreja somos nós, os cristãos que se reúnem dentro da casa. Algumas pessoas ficam com essa dificuldade de entender por que eu preciso fazer parte de uma igreja, frequentar uma igreja, se eu sou a igreja. E nós vamos falar sobre isso, você vai ter essa resposta. Vamos falar um pouco sobre essas duas questões, o corpo e a casa. Esse é um conceito que eu vou passar aqui para vocês, que talvez você não tenha ouvido falar muito, mas isso daqui, no ano que vem, vai ser falado em todas as igrejas, porque é um conceito que está chegando ao entendimento de muita gente agora, né? A gente tem participado de muitos eventos de liderança, e isso já está sendo falado bastante nos Estados Unidos, e vem chegando para o Brasil, esse entendimento de que a igreja ela é um organismo e é também uma organização. O organismo vivo, as pessoas que compõem a igreja, o corpo de Cristo. E também a organização, que é a casa. A tendência de igreja, dentro do que se tem pesquisado e observado a igreja global, a igreja vai se tornar, a partir de agora, cada vez mais profissional no que diz respeito à excelência, à qualidade de produtividade, porque as pessoas não estão mais aceitando qualquer coisa, né? Então a tendência é que as igrejas se tornem cada vez mais profissionais, não no sentido de venda ou comércio, profissional no sentido de fazer as coisas com qualidade. Existe aquela palavra profissional e amador, né? Embora o amador faça por amor, e a igreja é feita por amor, o amadorismo acabou ganhando uma conotação de uma coisa de segunda qualidade, de baixa qualidade.
né? Faz aí de uma maneira bem amadora, né? Escreve a lápis aí, rabisca e pendura aí em qualquer cartaz, né? Então, essas coisas não vão mais ser bem vistas dentro das igrejas. Isso é ótimo, porque a gente está subindo a qualidade da igreja, chegando num ponto como o Senhor deseja. As coisas do reino de Deus precisam ser feitas com excelência. A Bíblia fala que é maldito quem faz a obra de Deus de forma relaxada, de qualquer jeito. Então, passa agora, nesse próximo tempo, a partir do ano que vem, as igrejas vão falar muito sobre isso, as suas lideranças vão falar muito sobre isso, e chega um novo entendimento de que não há mais lugar para amadorismo nas igrejas, né? Ou você se dedica, estuda e vai ser um ministro de verdade, que faz as coisas com qualidade, ou cede espaço para quem vai fazer com qualidade. E assim a gente tem visto, e graças a Deus por isso, né? O mundo global, a internet, a pandemia tem uma participação nisso, porque você antes estava limitado a assistir o pastor da sua igreja. De repente você tem acesso a todas as igrejas do mundo para assistir todos os cultos. Então você começa a ver uma qualidade superior nas coisas. Bom, vamos falar um pouco sobre essas duas coisas: corpo e casa, organismo e organização. O corpo somos nós, é o que eu já falei aqui. Quero ler com vocês esses versículos de Efésios. Juntos somos sua casa, edificados sob os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Ele está falando de uma edificação, de um prédio, né? Nele somos firmemente unidos, constituídos um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Então a gente entende pela Bíblia que nós somos o corpo de Cristo e o Cristo é a cabeça. E aí nós estamos falando de corpo, de pessoas, não de prédio, de casa. A casa, a gente confunde um pouco, mas a casa, eu vou falar daqui a pouco sobre a casa, deixa eu falar sobre o corpo antes disso. Nós somos o corpo, e o corpo, ele está sendo construído pelo próprio Senhor. E a intenção do Senhor é que Ele seja a cabeça de todo o corpo. Então, quando nós reunidos como cristãos em um lugar, trabalhamos, nos envolvemos e fazemos coisas guiados por uma cabeça, que não é a nossa própria cabeça. E existem igrejas locais que o corpo dentro daquela cabeça, o corpo dentro daquela casa, é um corpo muitas vezes sem cabeça, porque ignora o que realmente o Senhor está fazendo na igreja, ou às vezes é um Frankenstein, um corpo com muitas cabeças, onde todo mundo quer mandar, né? E na verdade tem uma cabeça a igreja, que é Cristo a cabeça. A gente pode ler também aqui, o livro de Efésios. Eu vou ler com vocês, não está no slide, mas eu vou ler com vocês. Efésios 11, e esses versículos, são 3 versículos, é a base do que é uma igreja. Ele começa dizendo assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós estamos falando de corpo e nós vamos falar de casa. Quando a gente for falar de casa, eu vou voltar nesses versículos, porque a casa, ela funciona baseada no corpo. A casa, ela é um local para abrigar o corpo. A casa, ela serve ao corpo.
e não o corpo serve à casa. A casa existe como uma estrutura física para o corpo se reunir nela e desfrutar de momentos de conforto, né? Eu não preciso me reunir na praça, na chuva, no frio. Eu posso me reunir dentro de uma casa. Eu não preciso me reunir num lugar mofado e socar as crianças lá dentro e Deus me livre. Não, eu posso ter um lugar aconchegante, agradável, bom. Eu não preciso sentar numa cadeira que me incomoda. Eu posso sentar numa cadeira agradável. Eu posso ter iluminação, eu posso ter microfone, eu posso ter coisas as melhores possíveis, porque essas coisas estão para servir o corpo, e o corpo serve ao corpo. E aqui ele fala disso, né? Que o Senhor Jesus, ele distribuiu dons, ministérios, profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, professores, né? Pessoas que ensinam. Para que essas pessoas existem? Para trabalhar, para edificar, para construir o corpo, para que o corpo seja cada vez mais forte, cada vez melhor, cada vez mais capaz, né? E a gente vai entender um pouco mais disso adiante. Falando da casa, e agora eu fico muito feliz em falar sobre a casa. Jesus, a gente conhece aquela passagem onde ele chegou ali no templo e ele viu as pessoas vendendo coisas ali, e as pessoas da época, os religiosos, eles estavam manipulando a lei. A lei dizia que precisavam ser feitos alguns sacrifícios de tempo em tempo de alguns animais. Eles se aproveitaram da lei e falaram: nós mesmos vamos vender esses animais e beleza, né? Qual o problema de vender os animais? Nenhum problema. Você precisa oferecer um cordeiro, você precisa oferecer uma rolinha, você precisa oferecer uma pomba. Já está aqui disponível para você. Qual é o problema de fazer isso, né? Nenhum. Nós estamos facilitando para vocês. O problema está que a raiz disso, do sacrifício, é que você precisava oferecer um animal seu. Porque você tinha que ter algum apego àquele animal. Para você sentir a dor de ter que sacrificar alguém no seu lugar. O pecado é seu e você mata alguém no seu lugar. Se você chega lá e compra, dá 2, 4 aqui, nem sei quanto que é, já paguei e pronto, nem vi matando. Que me doeu isso? Vou pecar amanhã de novo e pagar para liberar meu pecado, né? E não era a questão. Então Jesus chega ali, ele derruba as mesas, ele abre as gaiolas, ele faz uma corda de chicote e sai batendo nos caras, né? Poxa, que coisa fantástica que Jesus fez. Eu queria poder estar lá para ajudar nessa hora, né? Lá, deixa comigo, você para dar umas porradas, vamos nessa, né? Mas Jesus, ele chega ali e ele fala assim: a minha casa, está escrito, a minha casa, quando está escrito lá em Isaías, o próprio Deus dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Por isso, é o que eu disse, toda vez que a gente se reúne, eu falo: bem-vindos a essa casa de oração. A herança religiosa nos faz acreditar que Deus mora aqui nesse prédio. As pessoas passam em frente das igrejas e fazem o sinal da cruz, né? Elas falam assim: vamos à casa de Deus, porque Deus mora lá, né? Mais engraçado, né? Quando ali no versículo anterior a gente leu, ele falava o quê? Por meio, Efésios 2, 22, por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação. Então, e aí aqui em Atos 17 fala disso, né? Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que o Senhor dos céus e da terra não habita em templos feitos por homens. E aí fica uma dúvida religiosa: a igreja é a casa de Deus ou ela não é a casa de Deus? Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então, vamos entender isso. A casa de oração, ela é chamada de casa de oração porque ela é a casa de Deus. E a Bíblia diz que a minha casa será chamada casa de oração. Então, essa casa, ela é de Deus, mas ela não é a habitação de Deus. Deus não mora aqui. É muito comum que pessoas tenham propriedades, casas, apartamentos de aluguel,
casa na praia, casa no campo. É muito comum, todo mundo que eu conheço aqui tem uma casa na praia, uma casa no campo, né? um iate também na praia. Todo mundo que eu conheço praticamente tem uma casa na praia, ou uma casa de aluguel, que você aluga para as pessoas morarem. É muito comum essas coisas. E aí quando você fala assim, eu vou lá na casa da praia, de quem é a casa? É sua? É minha. Você mora lá? Não. Eu não moro lá. A casa é minha, mas eu não moro lá. E a casa que você aluga, e você ganha a renda do aluguel, é sua? É minha. Está no nome de quem? No meu nome. A casa é minha. Mas você mora nela? Não. Não moro nela. Então, da mesma forma, essa casa, ela foi construída para Deus. Ela é uma casa de oração. Quem é o dono dela? Deus é o dono dela. A quem ela pertence? Pertence a Deus. Mas Ele mora aqui? Não. Ele mora em mim. Ele mora em você. Nós somos a habitação de Deus. Essa é a casa de oração. E a gente se reúne nela como igreja. Às vezes é difícil entender isso, né? A cultura religiosa anterior nos prende a um entendimento errado. Aí você fala assim, eu vou lá na igreja visitar Deus, né? Vou na casa de Deus, que é a casa de Deus, não tem problema. Mas você não está indo lá ver Deus. Você está indo lá por outros motivos. Nós vamos falar aqui dos motivos pelo qual uma casa dessa, uma igreja local existe. Mas isso é bem importante para a gente chegar a esse entendimento mais real do que é a igreja em si. Nós somos a igreja, você é a igreja. Esse lugar é a casa, ela é a casa de Deus, mas não a habitação, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita no meu e no seu coração. Existe um livro, Tommy Tenney escreveu, chamado A Casa Favorita, onde ele fala bastante sobre isso, onde ele diz que nós somos a casa favorita de Deus. Deus poderia morar em muitos lugares, mas Ele escolheu habitar em nosso coração. Maravilhoso isso, não é mesmo? Fantástico. E aqui em Hebreus 10, falando ainda sobre a casa, e ele diz assim, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e nas boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente. Essa é a questão que eu falei no começo. Algumas pessoas entendem que não tem a necessidade de ir a uma casa de oração, frequentar uma igreja local, porque ela mesma é a igreja. Ela pode orar, ler a Bíblia e falar com Deus na sua casa, no seu quarto. E deve, né? Se você não fala com Deus no seu dia a dia, se você não ora no seu dia a dia, se você não se tranca no seu quarto e ora, se você não se ajoelha com frequência, se você não lê a Bíblia com frequência, você está perdendo, né? Então a pessoa tem essa iluminação, ela fala, eu não preciso ficar naquela religiosidade de ir lá na igreja visitar Deus, porque Deus mora em mim. Essa é parte da revelação. A segunda parte da revelação é que você precisa estar numa casa de oração, sim. E nós vamos falar os motivos do porquê isso é importante. Quem escreveu a carta dos Hebreus, que a gente não sabe o autor, se é Paulo ou alguém, não diz, e nenhum teólogo se posiciona a respeito, então a gente não sabe realmente quem é o escritor, mas ele diz isso aqui, não deixe de se reunir, como é costume de alguns. Naquele tempo, as pessoas já estavam com essa ideia de que não precisava se reunir, mas precisa, e a gente vai entender por que precisa. A igreja, ela tem 3 missões fundamentais, que é o motivo pelo qual uma igreja existe. Jesus falou lá em Mateus 28, 19 e 20, antes de partir, ao se despedir, depois de ter morrido, ressuscitado, falou, vou para o meu Pai, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo. Lá na descrição de Atos ele fala disso, e aí ele fala essas últimas palavras, portanto, antes de falar o portanto, ele fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, a igreja tem essa missão
Não porque nós somos alegres. Eu estou tão alegre aqui, eu quero cumprir a missão do Evangelho. E aí as pessoas ficam imaginando que quando elas entram para fazer a missão do Evangelho, o diabo vai pegar ela na esquina, porque ela não tem autoridade para aquilo. Não tem mesmo. Mas não é por nossa autoridade que nós fazemos alguma coisa, é pela autoridade de Jesus. Jesus disse: foi-me dado todo o poder. Aonde? No céu e na terra. Eu tenho todo o poder, eu que mando na parada toda. E eu estou falando para você: vai fazer discípulos. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Desse texto, a gente extrai 3 missões fundamentais da igreja, a qual a igreja cumpre, não por sua autoridade, mas pela autoridade que Jesus tem. Então, quando você sai por aí para fazer discípulos, batizar e ensinar, você está fazendo isso não na sua autoridade, mas na autoridade que o Senhor tem. São as 3 missões fundamentais: discipular, batizar e ensinar. Por isso que nós estamos aqui numa escola bíblica. A escola bíblica tem o objetivo de não ser como um culto apenas de domingo, onde envolve celebração, onde envolve outras coisas, mas nós estamos aqui com o objetivo de ensinar as coisas como realmente elas são. Talvez nesse primeiro momento, alguns ensinos bem leves, né? Bem light, mas que vai quebrando algumas culturas erradas já na nossa cabeça. E com o passar dos anos e dos tempos, os nossos ensinos vão ficando cada vez mais robustos, mais fortes, como tem que ser. Batizar. A igreja tem como uma missão fundamental batizar as pessoas. Por isso nós batizamos as pessoas. Quem crer e for batizado não será condenado, será salvo, é o que a Bíblia diz. E discipular, que vai um pouco mais além de ensinar as pessoas. Discipular é uma caminhada de perto, é uma caminhada junto. Por que tantas pessoas falam assim: eu não preciso de uma igreja, eu posso ser cristão sozinho? Porque às vezes no meio do caminho, é claro que assim, um parênteses aqui, é claro que existem igrejas abusivas, é claro que existem líderes com crise de autoridade, onde eles querem sobressair em cima das outras pessoas e mandar nelas, e impor coisas, e quero que me obedeça, eu que mando, eu sou autoridade, aquela coisa que infelizmente marca negativamente as pessoas, e as pessoas desejam fugir disso, porque sofrer abuso religioso é horrível, porque você deve, na verdade, ser elevado dentro de uma igreja e não diminuído, né? Todo mundo tem consciência dos seus pecados e dos seus erros. E aí você se encontra com um grupo que fica te detonando, te depreciando, te deprimindo, é pior ainda, né? Então, por isso que muitas pessoas fogem. Muitas pessoas sofreram roubos dentro da igreja, aquela manipulação de dar dinheiro, aquela coisa toda, e depois, na hora que a pessoa percebe na casa dela, ela fala: meu, entreguei um monte de dinheiro, me lasquei, não tenho como agora, né? E aí não é uma questão de falta de fé, a gente sabe dessas coisas, né? Mas o discipular é algo que é obrigação da igreja, e às vezes o cristão foge de um discipulado, porque o andar de perto num discipulado onde o discipulador vai poder ensinar para essa pessoa as coisas que ele aprendeu, não ensinar ela a ser como ela, mas ensinar ela a ser como Cristo. E aí você precisa aprender também a ser como Cristo. Seria como colocar em prática o discipulado. Exatamente. O pastor João está aqui, ele falou: seria como colocar em prática o discipulado. É exatamente isso, é a caminhada do dia a dia. Muita gente foge desse relacionamento de um discipulado, porque é onde você é corrigido dos seus erros, é onde você realmente vai ali poder apresentar alguns problemas. Eu tenho esse problema, aquele outro problema. Tá, você tem esses problemas por quê? Por causa disso, esse comportamento seu não bate, essas suas atitudes precisam ser deixadas de lado, e às vezes a pessoa não quer ser corrigida, e ela foge do discipulado. Mas fica aqui 3 funções, missões fundamentais da igreja: discipular,
batizar e ensinar. Como igreja local, como casa, nós vamos nos apropriar dessa missão e cumprir ela com cada vez mais, com mais intensidade e qualidade, porque é algo que o Senhor nos manda. Por que uma igreja local existe? Olha que rápido, eu já estou quase acabando, né? Se a gente não precisa de igreja, como muitas pessoas pensam, então por que uma igreja existe? Né? Por que uma igreja existe? A igreja local, entre parênteses, a casa, o prédio, como um centro de treinamento, existe para cumprir a missão dada pelo Senhor. Que missão? Essa missão: ir por todo mundo, fazendo discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar. Né? Então a igreja local, ela existe como um centro de treinamento. É importante a gente desmistificar a ideia. Claro, a igreja é um local sagrado, né? Ela é um local sagrado. Tudo é sagrado. Você é sagrado. Eu sou sagrado. A igreja, ela é construída, a casa local, com o objetivo de servir a Deus, como estrutura, né? Mas ela deve funcionar como um centro de treinamento, onde cada cristão que é inserido nessa casa, ela tem a oportunidade de crescer, de se desenvolver e de ser treinada em como ser um cristão e em como usar os recursos da fé cristã para o próprio desenvolvimento da sua vida. 3 pontos aqui. Ponto 1, a igreja como corpo evangeliza o mundo. A igreja como corpo, nós cristãos, temos essa missão de evangelizar o mundo. Jesus falou, ide por todo o mundo. É a nossa missão, evangelizar o mundo, contar para as pessoas a respeito da salvação. Nós ouvimos na semana passada sobre a salvação. A gente sabe que ninguém pode ser salvo por si só. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Nós, como cristãos, precisamos contar para as pessoas que existe uma boa notícia. O próprio Deus decidiu se reconciliar com o ser humano. A gente falou disso na semana passada. E essa é a nossa missão como cristãos, como corpo. E como casa, nós temos a responsabilidade de treinar os cristãos para essa missão. Então, nós estamos aqui hoje, ouvindo essas coisas. A responsabilidade da igreja é te ensinar como evangelizar as pessoas, a importância de evangelizar as pessoas. E nós que nos reunimos como corpo, saímos nessa missão em nosso dia a dia. A igreja, é o que eu falei no começo, ela é um organismo e uma organização. A igreja, ela é o coração de Jesus. E ela funciona como um coração pulsante, onde o coração, ele faz o quê? Nas batidas dele, né? Ele tem a sístole e a diástole. Na sístole, ele infla, se enche de sangue, e na hora que ele bate, a diástole, ele empurra o sangue que vai e anda pelo corpo inteiro e vai rodando. E aí de novo ele abre, enche de sangue e aperta, expulsa o sangue. Abre, enche de sangue e aperta, expulsa o sangue. Nesse movimento, ele faz o sangue passar pelo pulmão e pegar ali todos o oxigênio, faz ele passar pelo sistema digestivo e pegar os nutrientes e vai levando tudo isso embora para o corpo inteiro. A igreja, ela tem essa mesma função. Nós somos o corpo, nós nos espalhamos pela sociedade durante a semana. Segunda-feira, terça, quarta-feira, vamos longe, se estica aí, vai o mais longe que você puder, vai alcançando os lugares da sociedade, levando nutriente, levando oxigênio, levando vigor, levando saúde, levando paz, sendo o corpo de Cristo, cristãos na sociedade. E no final de semana a gente volta, se reúne, recebe poder,
recebe autoridade, recebe ensino, se enche de ânimo e vai de novo. E assim a igreja é um coração pulsante, que vai e volta, e vai e volta, né? Então é o nosso papel, ir pela sociedade, amando, manifestando Jesus, orando pelas pessoas, contando para as pessoas, né? E alguém já dizia, não sei se é John Wesley ou algum evangelista antigo, dizia assim: pregue o evangelho o tempo todo, se for preciso, use palavras. Muito bom, né? Uma atitude cristã na sociedade, é tudo que a sociedade precisa, é tudo que a sociedade quer. O ponto 2, a igreja, ela é um centro de adoração, onde cada cristão tem a oportunidade de adorar a Deus e ter comunhão. E aí eu falo também um pouco da ceia do Senhor. É um centro de adoração. Algumas pessoas falam assim: eu adoro a Deus na minha casa. Que bom que você adora a Deus na sua casa, que legal. Deve fazer isso mesmo, porque você vai na igreja só uma vez por semana. Os outros dias você não faz, você não adora a Deus? Pode adorar na sua casa. Mas Davi, por exemplo, Davi, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. E não é porque ele era um cara correto que ele era um cara segundo o coração de Deus. A gente sabe da história quantos erros Davi cometeu. Mas ele era um cara segundo o coração de Deus por causa das prioridades dele, a intenção dele, a devoção que ele tinha a Deus. E o Davi, ele fala: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então, lembrando que a casa do Senhor, ela é a casa do Senhor, mas o Senhor não mora aqui. Você vem por outros motivos, né? Esse é um dos motivos. É um centro de adoração, onde você vem adorar a Deus com o seu louvor, e eu vou falar um pouco mais sobre isso no ponto 3. Você tem a oportunidade de se reunir com seus irmãos e juntos vamos adorar a Deus. Se eu não me engano, o Salmo... eu não vou lembrar qual é o número do Salmo agora, mas um Salmo de Davi, onde ele diz: no templo eu vou adorar, diante dos meus irmãos, diante das pessoas, você poder vir levantar as mãos e falar: Deus, eu venho aqui te oferecer sacrifícios de louvor. Existe uma estatística que diz que agora, depois da pandemia, apenas 70% das pessoas que frequentavam as igrejas voltaram a frequentar as suas igrejas. Mas agora, com uma frequência entre 2 e 1 vez por mês. Pessoas que frequentavam uma igreja 4 vezes ao mês, depois da pandemia passaram a frequentar 2 ou 1 vez por mês. Normal, porque com online, a gente passa a assistir online. Mas a gente sabe que nada substitui presencial. Você está aqui naquela atmosfera. Domingo a gente estava aqui e foi assim, extraordinário, a atmosfera de adoração, o momento que nós vivemos aqui no culto. A Yara veio aqui falar sobre as ofertas e orar, e ela falou: tá um negócio diferente aqui hoje. E de fato estava, porque no momento em que a gente encerrou o culto, a gente encerrou a transmissão, espontaneamente nós continuamos aqui, o Alê, as meninas continuaram com o Rubens também, continuaram tocando e cantando, e nós continuamos aqui por mais algum tempo, e aquilo tudo durou ainda mais uma meia hora. A gente se reuniu aqui, ainda continuamos orando, oramos uns pelos outros, aquela coisa fantástico, né? Então, se expor a isso, a espontaneidade, ao momento da casa, é extraordinário, né? A Bíblia fala isso, se eu não me engano, em Salmo 133 ou 33, Deus ordena a bênção na comunhão dos irmãos. E aqui falando um pouco sobre a ceia também, né? A ceia, Jesus, ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, Jesus, quando ele, antes de ir para a cruz, ele celebrou a ceia com os discípulos, aonde a gente conhece muito bem. Ele partiu o pão: esse é o meu corpo, que é partido por amor de vocês. Ele pegou o cálice com vinho e falou: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que é derramado por amor de vocês. E ele disse o seguinte: façam isso em memória de mim, todas as vezes que fizerem. Então, o momento
da ceia na igreja é um momento muito especial para cada cristão, sabe? E nesse tempo pós-pandemia, parece que isso se perdeu um pouco, visto que a gente também fala para as pessoas: você que está na sua casa, pega aí o seu cálice, o seu pão, participa com a gente. Mas a verdade é que a ceia, e é chamado também na religião católica de comunhão, e tem tudo a ver com comunhão, porque é aquele momento em que você fala o seguinte: é o momento em que você reconhece que a sua salvação ela é comum entre os outros. É o momento em que você reconhece que, embora talvez você seja alto ou baixo, ou você tenha muito dinheiro, ou você não tenha dinheiro nenhum, nós somos comuns, somos iguais, dependemos do mesmo sangue, dependemos do mesmo corpo que foi partido por amor de nós. Então, é muito importante que você esteja presente na igreja, vivendo esse momento junto com os irmãos. Existe algo sobrenatural no meio de tudo isso, sem querer ser místico, tá certo? Porque eu detesto mística e religiosidade, mas é importante você estar presente nesse tipo de coisa, né? Então a igreja ela tem essa função maravilhosa de ser um centro de treinamento, de ser um centro de adoração, um lugar onde você consegue ter comunhão com os seus irmãos de verdade. E o terceiro ponto: a igreja é o local onde podemos servir a Deus, servindo os irmãos. Lá, puxa, eu não anotei os versículos, eu fico falando aonde é, mas não tenho muita certeza. Mas eu acho que alguma das cartas de João, depois vocês conferem, tá bom? Ele diz assim, que você não pode amar a Deus a quem você não vê e odiar o seu irmão a quem você vê, né? Da mesma forma, você não pode servir a Deus se você não servir o seu irmão. Como é que eu sirvo a Deus? Eu vou matar um bezerro e oferecer em sacrifício a Deus. Fiz um serviço a Deus. Eu vou levantar as minhas mãos e cantar um louvor. É um serviço a Deus. Tudo bem, é um serviço a Deus, o seu louvor, a sua adoração. Mas quando a gente serve os nossos irmãos, nós estamos de verdade servindo a Deus. Jesus, ele disse assim: quando você fizer a um desses pequeninos, a mim você está fazendo. Aquela senhora, Madre Teresa de Calcutá, um dia numa entrevista perguntaram para ela assim, e no meio da pergunta fizeram uma afirmação. A pessoa dizia assim: eu não faria o que você faz nem por todo o dinheiro do mundo. E o que ela fazia, né? Ela tinha um abrigo, um leprosário, e ela passava o dia inteiro lavando os pés dos leprosos na Índia, cuidando de ferida de gente leprosa na Índia. Pessoas que vivem numa condição de mendicância, né? E ela disse em resposta a essa colocação de que a pessoa dizendo: eu não faria o que você faz nem por todo o dinheiro desse mundo, a resposta que ela disse, que ela teve, foi que ela também não. Ela disse: eu também não faria o que eu faço nem por todo o dinheiro do mundo. E a pergunta do entrevistador foi ali: então por que você faz isso? E ela disse: é a única oportunidade que eu tenho de tocar em Jesus fisicamente. Quer dizer, ela levou o pé da letra essa coisa. Quando você faz a um desses pequeninos, a mim você está fazendo. E é lindo, né? Tem gente que consegue falar mal da Madre Teresa. Eu acho ela uma cristã excepcional, um exemplo para todos nós. Embora ela seja de outra religião, a atitude dela é mais cristã do que muitos outros cristãos. E a igreja é o local onde a gente pode servir, onde a gente tem a oportunidade de nos conectar com os nossos irmãos e prestar serviços a eles. Aquilo que Jesus disse na ceia também. Jesus pega uma toalha, enrola a toalha na cintura, pega uma bacia, se curva e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro fala: que isso? Vai lavar meu pé? Não. Onde é que já se viu? E Jesus fala:
eu sendo o Senhor, vocês me chamam de Senhor, e vocês estão certos em me chamar de Senhor, porque eu sou mesmo o Senhor, e sendo o Senhor no meio de vocês, eu estou como um servo. É onde a igreja é o local onde a gente consegue ser cristão de verdade, onde a gente pode servir as pessoas. E aqui, nesse terceiro ponto, ele fala de servir a Deus, servindo as pessoas, servindo os irmãos, e fala dos 3 T's. O que são os 3 T's? Tempo, talento e tesouro. Tempo tem muito a ver com o que eu acabei de falar aqui. Na volta da pandemia, as pessoas passam a frequentar a igreja 2 vezes por semana, aliás, 2 vezes por mês, 1 vez por mês, e servir a Deus com o seu tempo é importante, sabe? Nós temos que ter na nossa vida tempo para tudo. É inteligente ter tempo para tudo, sermos organizados, sermos dirigentes nas nossas coisas. A gente tem que ter tempo para se alimentar, tempo para lazer, tempo para ficar perto das pessoas que a gente ama, tempo para assistir televisão, tempo para ler um livro, tempo para ler a Bíblia, tempo para se exercitar, tempo para todas as coisas, né? A própria Bíblia, Eclesiastes, fala há tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra, né? Aliás, debaixo do céu, debaixo da terra já não há mais tempo para nada, né? Acabou o tempo debaixo da terra. Mas é inteligente nós termos tempo para as coisas. E quando a gente fala de servir a Deus com o nosso tempo, é justamente isso. Você olhar para a sua semana e saber assim, eu vou separar 1 vez por semana, 1h30, como meu tempo de estar na igreja, de me reunir com os meus irmãos e ser igreja com eles, né? Fortalecer o corpo, fazer parte de tudo isso, servir, né? Com o seu tempo, servir com o seu talento, é quando você encontra na casa de oração, na casa de Deus, a oportunidade de participar com os seus talentos, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, no que eu sou bom. Eu vou oferecer isso para Deus. Eu vou oferecer o meu tempo e o meu talento 1 vez por semana, por 1h30. Eu vou tocar uma canção, eu vou prestar atenção nas pessoas que chegam, eu vou recepcionar elas, eu vou vender uma coxinha, eu vou fazer uma coxinha e vou vender, eu vou ensinar as crianças, eu vou ser dirigente nos cuidados com a casa, e muitas outras atividades existem dentro de uma casa que vai se estruturando bem, né? Quanto mais estruturada a casa for, mais serviço é necessário que se tenha. E o terceiro T, o tesouro. A gente pode servir a Deus na casa de Deus, na casa de oração, com o nosso tesouro. Aonde está o seu tesouro, aí também está o seu coração, é o que a Bíblia diz. E a gente pode servir a Deus com o nosso tesouro, com os nossos recursos financeiros, de saber assim, eu amo essa casa, eu amo o que acontece dentro dessa casa, eu participo dessa casa, eu entendo que essa estrutura aqui está aqui para me servir, como pessoa que frequenta, como membro que usufrui. Essa casa está aqui para me servir, mas tudo tem um custo, e a gente pode também servir a Deus com o nosso tesouro, né? Com as nossas finanças, apresentando nossas ofertas, nossos dízimos. Nós vamos falar disso mais para frente depois, e é muito importante isso, né? A casa, ela precisa ser amada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser bem cuidada mesmo,
para ser uma estrutura boa, que nos atenda como corpo. O corpo, ele precisa ser bem organizado pela estrutura. Ele precisa ser bem cuidado pela estrutura. Ele precisa ser realmente servido pela estrutura. E aí eu falei que quando eu fosse falar da igreja, eu voltaria naqueles versículos de Efésios 4, aonde fala do apóstolo, profeta, pastor, professores e evangelistas, que têm a função de servir ao corpo, para que o corpo seja edificado. Nós, como igreja, temos líderes dentro da igreja, e a nossa intenção é que cada vez mais os nossos líderes sejam treinados, e cada vez mais os nossos líderes despertem os seus dons ministeriais, para aquele que é apóstolo exercer o seu ministério apostólico, aquele que é professor, que é mestre, exercer o seu dom de ensino, aqueles que são pastores cuidarem das pessoas como elas merecem ser cuidadas, sem serem oprimidas, sem serem machucadas, mas servidas, né? Ajudadas, restauradas, os dons de evangelistas, para que as pessoas cada vez mais tenham iniciativas de propagar o evangelho, como precisa ser propagado, e o dom profético, para que cada vez mais, de forma sobrenatural, nós tenhamos uma direção dos caminhos que a gente deve ou não trilhar. Para isso a gente está se aprimorando como igreja, estamos investindo cada vez mais tempo e estudo, tudo o que for necessário para que os nossos líderes cresçam cada vez mais. Tudo isso pensando no corpo, porque os líderes têm uma obrigação de servir ao corpo, né? É por isso que existe, né? E quando a gente fala de dons ministeriais, a gente fala de apóstolos, mestres, as pessoas ficam às vezes assim, é apóstolo. E essas coisas não são hierarquias, são dons. E os dons têm um objetivo, servir a igreja. E não ser colocado numa posição de superioridade. Agora a igreja tem o apóstolo tal, vamos todos aclamá-lo, colocar ele numa redoma de vidro. Nada disso. É o contrário. Temos pessoas os quais Deus distribui os dons, para que esses dons sejam funcionais, sirvam ao corpo, para o corpo se desenvolver cada vez mais, né? E nós como cristãos, todos nós, vocês que estão assistindo a gente online, vocês que estão aqui, todos nós temos que amar a casa, amar o corpo, desejar fazer parte de toda essa movimentação, porque uma igreja local, quando ela trabalha direito, quando ela se envolve com a missão original da igreja, ela está dando continuidade ao ministério de Jesus. Nós estamos fazendo exatamente o que Jesus e os apóstolos faziam, com uma vantagem muito superior. E Jesus mesmo disse, ele falou, vocês vão fazer obras maiores, e essas obras maiores elas vão ecoando de anos em anos. Eu fico pensando, o que seria o apóstolo Paulo hoje com a internet? Que poder que ele teria com a internet, né? Pregando para todos os lugares e alcançando o mundo inteiro, porque num tempo onde se andava a pé, talvez num camelo, num burro, sem dinheiro, aquele homem pregou para tanta gente, né? E converteu tanta gente, porque hoje tem um monte de gente pregando aí, mais do que... nós estamos no tempo onde muitos mestres se levantaram, né? E graças a Deus por isso também. Mas eu fico pensando, né? Como seria um apóstolo Paulo no nosso tempo? Como seria um John Wesley? Ou mesmo um Billy Graham? Num tempo desse de internet, onde as coisas estão tão mais fáceis, né? Onde você ter um microfone custa barato. Antigamente os caras tinham que pegar um megafone, porque não tinha essas aparelhagens que a gente tem, né? Eu vejo, pouco tempo atrás, né, começo de 1900, T.L. Osborne ia com uma Kombi, parava nos vilarejos, punham uma tela e usavam um projetor para projetar pregações.
Mas assim, com aquela dificuldade enorme, né? Levava um gravador para poder, traduzido para a língua do local, e punha no ouvido das pessoas, para as pessoas ouvirem a tradução ali, um a um, né? Porque não tinha tecnologia como tem hoje. Então para a gente está muito fácil. E a gente precisa amar tudo isso mesmo, entender tudo isso, porque é o tempo que o Senhor tem dado para a gente como igreja fazer a diferença na sociedade, fazer a diferença no mundo. É importante a gente entender, somos cristãos, nós somos a igreja, a responsabilidade é nossa, não é daquela casa de oração. Aquela casa de oração também é minha responsabilidade, eu também vou até ela, eu também tenho necessidade de suprir as necessidades da casa de oração, porque a casa de oração está lá para me servir, né? Eu pago o aluguel da minha casa, eu pago o condomínio do meu apartamento, eu pago conta de água, pago conta de luz, porque a casa onde eu moro, ela me serve. Serve a mim, serve a minha família. Não é assim para todo mundo? É normal que seja assim. A casa de oração serve à igreja, e nós precisamos amar ela, precisamos amar as estruturas, precisamos amar a organização, né? E entender que somos um organismo, somos vivos, somos a igreja viva de Jesus Cristo, andando pela terra. Cristo em nós é a esperança da glória, nós somos a esperança desse mundo como cristãos, como corpo, e existe também uma organização que serve para nos servir. Nós precisamos manter a organização boa. Para terminar, pastor Bill Hybels fala uma declaração. Agora, não quer passar aqui? Isso. Pastor Bill Hybels fala uma declaração fantástica: a igreja local é a esperança do mundo quando funciona corretamente. Porque se a igreja local funcionar mal, ela deixa de ser a esperança do mundo e passa a ser um lugar de frustração, de dor, né? Quando as pessoas elas param de entender, falei sobre isso no domingo, que elas estão exercendo o ministério diante de Deus, elas passam a se tornarem altivas, mandonas, controladoras, e elas passam a machucar a igreja, que na verdade é o corpo de Cristo, que na verdade é a noiva do Senhor Jesus. Então, nós que estamos aqui, a gente tem aqui os pastores estão aqui presentes, nós temos a responsabilidade de amar essa noiva e tratar ela com o maior carinho, porque ela não é nossa, ela é do Senhor. E vamos fazer o máximo que a gente puder para, como instituição igreja, como casa, como igreja local, cuidar das pessoas, servir as pessoas, amar as pessoas, treinar as pessoas, para que como corpo possa ser mais frutífero possível. O apóstolo Paulo fala disso, né, que ele se coloca como o menor de todos. E a verdade é essa, é que ser um cristão que pertence a uma igreja, que tem um compromisso real com o Senhor, de amar as pessoas, de cuidar delas e edificar elas, você vai ser um cristão feliz, você vai ser um cristão cheio de vigor, cheio de cuidado, cheio de atenção, e um caminho de conquista e de vitória na sua vida pessoal e também no seu desenvolvimento como cristão, na sua igreja, como no seu ministério, porque esse é o papel da igreja, né? Cuidar das pessoas, servir as pessoas. Muito bem, fiquei por aqui. Alguém tem alguma pergunta? São 9h37, a gente está quase no final. Léo, eu queria só falar do comentário que a Sabrina fez aqui, que ela, quando estava falando sobre a questão do evangelismo, ela falou que conhece evangelista que falava em cima de caixa de feira. E ela também comentou que você deve estar entendendo isso, né? Andou com Billy, melhores histórias. É isso aí. Muito bom.
Agora que a gente, vocês estão em casa, nesse momento demora um pouco para chegar para vocês isso. Se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, comentário, pode ir falando, que a gente já vai tentar responder ou observar o seu comentário. E enquanto isso, eu vou ver quem está aqui com a gente. Isso tudo que a gente falou nessa aula reflete também um pouco da visão que nós estamos trazendo para a nossa igreja. É uma visão bíblica, moderna no sentido de atual e muito importante, porque é o que eu falei no começo, com a questão global, as pessoas passaram a se tornar mais inteligentes, e graças a Deus por isso, porque tanto os cristãos mais antigos, como aqueles que vão conhecendo a obra de Jesus e a fé em Jesus agora, se tornaram mais seletivos, graças a Deus, e as pessoas não vão mais aceitar uma igreja manipuladora, uma igreja que tem motivação obscura, uma igreja que procura, na verdade, adquirir sucesso pessoal ou mesmo arrancar dinheiro das pessoas. Isso não vai mais ser tolerado, sabe, pelas pessoas. As pessoas estão deixando de ser bobas. Está acontecendo um movimento de irreverência contra as igrejas. Isso é ótimo, porque ou nós somos igreja de verdade ou nós não deixamos de existir, né? Então isso é muito bom que esteja acontecendo. E nós vamos nos aplicar a ser cada vez mais uma igreja de verdade, onde cada cristão da igreja aprende a ser cristão de verdade, onde cada líder da igreja entende o motivo de liderar, né? Onde cada pastor entende o que é a unção que está sobre si, e nós vamos trabalhar fortemente para isso. Não que um dia nós tenhamos sido uma igreja de mentirinha, mas a nossa igreja com o tempo perdeu um pouco o vigor, e a pandemia veio para diminuir ainda mais esse vigor, e nesse momento nós estamos retomando todas as coisas, e a nossa visão de futuro é que nós possamos ser de verdade uma igreja que cumpre o seu papel na face da terra, né? De verdade. Então, graças a Deus por isso. Léo, a Sabrina fez um comentário que merece destaque, e ela também tem uma pergunta. Então, o primeiro comentário dela foi que falar de Deus em todos os cantos do mundo hoje está bem mais fácil, mas mesmo assim muitos não têm ouvido ainda. E agora eu posso fazer a pergunta? Pode fazer a pergunta. Tem uma pergunta: se a pessoa não for batizada, ela não está salva? Muito bem, boa pergunta. Deixa eu só fazer um comentário sobre o seu comentário. Que bom, Sabrina, que você está aí participando, viu? Fico muito feliz. É verdade, assim, a facilidade de pregar o evangelho está muito maior, mas ainda assim tem muita gente que não quer ouvir, e vai ser assim, né? Vai continuar sendo assim. Muita gente não quer ouvir mesmo, e existe toda uma batalha espiritual para que as pessoas possam ouvir com mais clareza. A questão de ser batizado, se a pessoa não for batizada, ela não está salva? Não, o batismo não salva ninguém. Quem salva as pessoas é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é suficiente para salvar a pessoa de todos os seus pecados. Ela não precisa ser batizada para ser salva, mas se ela tiver a oportunidade de ser batizada, que seja, né? Para que se cumpra toda a justiça. Isso, exatamente. O pastor João aqui está comentando isso sobre os bandidos da cruz. É justamente isso. O bandido da cruz, a gente não sabe o nome dele. Algum livro apócrifo diz que era Dimas. Talvez não. Mas vamos chamar ele de Dimas. Ele
sabia quem Jesus era, provavelmente ele deve ter visto Jesus ali por algum lugar, fazendo alguma coisa, milagres e tudo, ou ouvido falar de Jesus, porque ele reconheceu Jesus naquele momento, falou, não, peraí lá, esse homem aí, ele é justo, ele não tem motivo para ser morto, falando com outro cara da cruz do outro lado, que estava levando uma com Jesus ali, né? Você não é o bom, desce daí, ajuda a gente, vamos nessa, né? Não, fica quietinho aí, cara, você está falando bobagem. Ele não tem motivo para estar desse jeito. Esse cara é bom. Eu e você somos bandidos, ele não. Ô Senhor, lembra de mim quando entrar no seu reino. Jesus falou, hoje mesmo você entra comigo. Acho que eu comentei isso da outra vez. Ele não foi batizado, ele não falou em línguas, nada. Não teve oportunidade de nada, porque ele estava pregado ali e já foi morrendo, né? Mas o padrão bíblico é o que? No momento em que você reconhece que Jesus é o seu Salvador, o que você mais quer é ser batizado. O que você mais quer é ser batizado, né? Aquela história do eunuco. O eunuco estava andando ali numa carruagem lendo o livro de Isaías. O Espírito Santo falou para Felipe, cola ali, ajunta-te àquela carruagem, cola nela. Ele foi correndo do lado e ouvindo que o cara estava lendo. Aí ele, peraí, tá entendendo o que você está lendo? Não tô, deixa eu entrar aí que eu te explico. Subiu na carruagem com o cara, foi andando, o cara era um eunuco, era um servo de alguém. Vou te explicar o que é isso aqui que tá falando aqui, o texto que você está lendo, está falando de Jesus, assim, assado e tal, explicou tudo. E aí você quer ser batizado? Quero. Então aqui tem uma poça d'água, uma lagoa, sei lá o que tinha lá, vamos ser batizados. Né? O próprio apóstolo Paulo, no momento em que ele creu, oraram por ele, as escamas caiu dos olhos dele e ele falou, opa, vou ser batizado. Então é importante ser batizado logo que tiver oportunidade, mas não é o batismo que salva. Então se a pessoa não for batizada, ela está salva mesmo assim, mas é esquisito você rejeitar o batismo se é que você está salvo. Então é importante ser batizado. Mas eu fui batizado quando eu era criança. Não valeu de nada, você não tinha consciência do que você estava fazendo. Você precisa escolher ser batizado, né? E é isso. Muito bem. Tem alguma outra pergunta, gente? A gente aguarda aqui mais alguns minutinhos, temos tempo para isso. E estou muito feliz de ter podido compartilhar esse tema com vocês. Uma coisa que eu gosto muito é o tema igreja, né? Igreja local, o trabalho de uma igreja, como uma igreja deve funcionar. É isso mesmo, Sabrina. A Sabrina está falando aqui. Até porque tem pessoas que conhecem Jesus no leito do hospital, não dá tempo de ser batizado, é verdade. Eu amo muito essa frase aqui do pastor Bill Hybels, né? Quando ele fala isso, que a igreja local é a esperança do mundo, quando funciona corretamente. Então, todos nós cristãos, se você é cristão, está me assistindo aqui, e você não está frequentando uma igreja local, precisa frequentar uma igreja local, mesmo que não seja a nossa aqui. Eu poderia dizer para você, vem frequentar a nossa igreja local aqui. Claro que eu quero dizer isso para você, mas eu te dizendo que você precisa frequentar uma igreja local, a minha intenção não é que você venha na nossa igreja, é que você vá para alguma igreja, crie raízes na igreja e frutifique lá dentro. Permita-se ser transformado, permita-se ser trabalhado, funcione dentro da igreja, se submeta aos treinamentos, aos processos da igreja, cresça dentro dela, caminhe com uma liderança saudável, que cuide de você, que te oriente, que te ajude. Isso é importantíssimo para a vida cristã, é muito importante. E se você não encontrar uma igreja que tem um processo, que tem um direcionamento, um lugar onde você simplesmente não cai lá de paraquedas e fica boiando o resto da sua vida, mas um lugar que você entra e se envolve, e você tem a oportunidade de se desenvolver e crescer, procure essa igreja até achar, porque é muito importante para a vida cristã. Você vai ver que assim, o seu dia a dia vai ser transformado quando você passa a se envolver com uma igreja que realmente está trabalhando corretamente. Muito importante isso para a nossa vida, né? Senão você fica com uma vida sempre
sempre aquém. Eu sou cristão, estou sempre naquela dependência, né? Estou sempre naquela dependência. Vou lá domingo na igreja, aquela cultura religiosa. Vou domingo na igreja, vou visitar Deus. Deus, eu fui bonzinho, né? Fui na igreja e tal. E passo a minha semana normal, não entendo que eu sou a igreja, que Deus conta comigo, que Deus quer fluir através da minha vida. Eu fico sempre à margem do que realmente é viver uma vida cristã. E não é o que Deus quer. Todos os ministérios, tudo, a Bíblia, tudo gira em torno de edificar o cristão, de elevar o cristão, de fazer com que nós que cremos, e não só o cristão, né? Na verdade o ser humano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quer dizer, todo o objetivo de Deus foi que a humanidade pudesse ser restaurada ao status de filho, pudesse crescer, pudesse se relacionar com Deus de uma forma poderosa, viva, real, falar com Deus, Deus te ouvir, ter a sua vida direcionada, saber do seu futuro, viver sem depressão, sem pânico, sem loucura, sem, né? É o que a Bíblia fala, vem nos resgatar da nossa vã maneira de viver, você poder deixar de viver em vão, viver com um propósito, viver acertando, viver caminhando, entendendo as coisas, sabendo para onde você está indo. Esse é o desejo de Deus para os cristãos, para nós. E a igreja tem esse papel de ser uma moderadora, de ser uma facilitadora de tudo isso. A palavra religião vem de religare, é que depois religião se deturpou, virou uma loucura a religião. Mas a palavra original seria o quê? Religar, reconectar o homem com Deus. Esse é o papel da igreja, ser um facilitador da vida cristã. Muito bem, gente. Eu acho que agora já falei demais, né? 10 para as 10. Estou muito feliz com esse tema. Obrigado à Escola Bíblica por me dar essa oportunidade de trazer essa aula. Estou muito feliz com isso. O desafio dessa aula de hoje é que você possa avaliar esses 3 pontos da igreja e você realmente, no terceiro ponto, né, você possa sair da condição de alguém que busca a igreja para receber alguma coisa, e qualquer dia eu vou falar sobre isso numa pregação, mas um tema muito bom, que é a síndrome do gafanhoto. A síndrome do gafanhoto tem vários aspectos, mas um dos aspectos da síndrome do gafanhoto é que o gafanhoto ele se chega a uma árvore e suga tudo que essa árvore tem para oferecer e vai embora. A Bíblia fala de nós sermos enxertados na árvore. Eu ser colocado ali e eu passo a fazer parte daquilo. Então eu não sou um ser externo que se conecta com aquela árvore e suga o que ela tem de bom e vai embora. Não, eu sou uma pessoa que sou enxertado, conectado àquilo, eu passo a fazer parte daquilo. E a seiva que corre naquela árvore passa a correr em mim. Eu não só me alimento da seiva, mas ela passa a fazer parte da minha vida. E dos meus ramos também começam a nascer frutos. Então que a gente possa sair dessa condição de ser uma pessoa que se achega à igreja, pega o que a igreja tem de bom e vou embora, e a gente possa se conectar com a igreja e falar, eu vou ficar aqui, eu vou permitir que a vida que está nessa igreja flua em mim, para que eu também dê frutos. Então analise esses 3 pontos e pense nessa forma de servir a Deus através dos 3 T's. Vocês vão receber o material amanhã, tudo vai estar lá mais detalhado: tempo, talento e tesouro. Faça um voto com Deus, uma aliança com Deus de saber, Deus, eu tenho tanta coisa para fazer na semana, mas eu vou ser organizado ao ponto de conseguir semanalmente estar presente na casa de Deus, na casa de oração, para ouvir, servindo a Deus com o meu tempo, para apresentar os meus talentos, servindo a Deus com os meus talentos, fazendo o que eu posso fazer para ajudar, e também servindo a Deus com o meu tesouro, colocando dinheiro na obra para que ela possa crescer mais e mais e ter condições de ter subsídio, né? A Bíblia fala disso, você trazer os seus recursos à casa do tesouro.
para que não falte mantimento. Imagina a vergonha que é uma igreja não ter dinheiro para fazer as coisas. Isso é uma loucura, não dá nem para imaginar uma situação dessa, né? Graças a Deus nós vamos prosperando cada vez mais em todos os aspectos. É isso, gente. Estou muito feliz por isso. Vou orar para a gente encerrar, tá bom? Eu acho que falei bastante, né? Obrigado, gente. Eu estou vendo aqui os feedbacks da aula. Obrigado.